Olá pessoal, boa noite, espero que estejam todos bem. Meu nome é Edson, sou professor de Ciências Contábeis, no curso da FAAG, e hoje vamos falar sobre contabilidade orçamentária. Bom que você está aqui conosco, nós acadêmicos que nesses últimos dias temos trabalhado de forma online. Muito boa participação dos senhores lá no Google Class, entregando suas atividades. Perceber lá que já tem lá as notas, as avaliações. E hoje vamos bater um papo sobre aquela avaliação. Vou tirar algumas dúvidas, né? Vocês já vão ficar com esse material que já vai servir de base como um resumo para as próximas atividades avaliativas que vem aí neste mês de abril, tá? Então, espero que vocês estejam em casa, se guardando, se protegendo, aproveitando esse tempo livre aí para estar com tempo de qualidade com a família, cuidando daquelas pessoas que precisam, denotam de um cuidado maior, especial, e também aproveitando para se aperfeiçoar aí no conhecimento, na busca de novos conhecimentos nesse período aí. Então vamos lá. Nós fizemos na forma de questões, eu vou abordar de forma bem rápida, porque vocês já têm esse material, é só uma revisão mesmo, para vocês ficarem com esse material também comparar com aquilo que foi postado lá no Google Class. Então foi colocado aqui o que significa planejar. Então, estabelecer com antecedência ações que a serem executadas, estimar recurso, atribuir responsabilidades. Para quê? Para que sejam satisfatoriamente atingidos alcançados aqueles objetivos que foram propostos lá no planejamento. Então, tudo isso faz parte do planejamento, da atividade de planejar, certo? Então, de forma bem rápida, nós vamos trabalhar isso aqui para não ficar cansativo para vocês também. Segundo a ANSOF, nós temos aqui alguns tipos de planejamento. Então, ele enumera aqui três: o estratégico, o administrativo e o operacional. Então, o estratégico é aquele em que as decisões a serem tomadas em respeito principalmente aos problemas externos da empresa. Então, é aquela variável que a empresa não denota muito controle. Então, o alto executivo da empresa que vai estar à frente desse planejamento estratégico. Então, são novos produtos que vão ser vendidos, produtos, serviços, mercados a serem atendidos, esse é o estratégico, a alta cúpula da empresa. Tem o administrativo, também chamado de integrativo, qual a preocupação volta para a melhor estruturação dos recursos possíveis da empresa. Então, dentro da empresa, ela vai administrar de melhor forma os recursos que ela tem, sejam humanos, físicos e financeiros. Qual que é a estruturação que eu vou ter? Qual que é a melhor estrutura que eu preciso ter? E o operacional, que é aquele em que as atividades previstas buscam a utilização desses recursos que foram vistos nas etapas anteriores, sempre buscando de forma mais eficiente, o bom uso, o melhor uso desses recursos. Então, os três tipos aí que são citados por Igor Ansoff é o estratégico, o administrativo e o operacional. Padrões ou alvos também são chamados de objetivos. Mas o objetivo ele precisa ser duas características básicas. Primeira, gente, ele precisa ter uma data, precisa se colocar um período. Não adianta eu estabelecer uma meta, um objetivo, um alvo, se eu não definir um período para aquele. Senão vai chegar ao final daquilo, atingir, mas o período já ficou lá para trás. Então não vai ter sentido. Você precisa ter uma data, um período. Outra, você precisa quantificar, você precisa colocar, então, qual que é a unidade de medida que eu vou colocar? Em termos monetários, quero aumentar o meu faturamento em termos monetários, em termos de unidades, em termos de horas, em termos de percentual, qual que é a unidade? Dentro do meu objetivo, eu preciso então quantificar duas características básicas, ter uma data, ter um período e também ter uma unidade de medida, ele precisa ser quantificado. Na elaboração do orçamento empresarial, o que são políticas e o que são programas? Então, políticas são conjunto de medidas que são ser tomadas para quando você tem um evento de ocorrência incerta. Mas você sabe que essa ocorrência é incerta, sabe bem o que fazer, mas não sabe o momento exato. Então essa é a política, Então nós estamos vivendo um momento agora que pode denotar aí pela frente uma grande recessão, uma recessão mundial. Então, quer dizer, você tem que verificar o departamento, por exemplo, departamento de marketing, departamento de vendas, quais são as políticas que vão ser adotadas. Se eu tenho uma grande demanda por um produto, se eu tenho estoque suficiente, então eu posso ver que tipo de política eu vou adotar. Mas se houver uma restrição, ou seja, uma deficiência no fornecimento desse produto, então
Como que eu vou fornecer isso? Então são políticas que eu tenho que tomar baseada, né, naquilo que eu tenho em mãos. Já o programa não, o programa é diferente. É uma ocorrência de evento certo, mas que os resultados são incertos. Então vamos imaginar aqui, ó, sua empresa, minha empresa está lançando um novo produto no mercado. Isso é certo, já passou por todas as etapas, já passou por pesquisa, desenvolvimento, já o produto está pronto para ser lançado no mercado, mas é um resultado que é incerto. Então eu preciso lançar um programa para fazer este lançamento aí. Então a diferença, programas e políticas. O outro a gente viu aqui sobre controle. Então, além de planejar e elaborar os orçamentos, essa ferramenta do controle, ela é muito importante. Mas como que ela funciona? Então, controlar é o que? Nada mais é do que acompanhar a execução das atividades que foram planejadas, comparar o desempenho efetivo com aquilo que foi planejado lá atrás, gerar informações para quem vai tomar a decisão, avaliar a eventual correção de desempenho. Tudo isso é controle. Qual é a melhor ferramenta que vai me trazer essas informações? É a contabilidade orçamentária. É ali que vai ter todas essas informações que vai me municiar para que eu possa tomar uma boa decisão. Isso é o controle. Orçamento de vendas agora. O que constitui, qual é a sua função principal? Quem é o responsável pela sua elaboração? Então ele constitui assim com um plano de vendas futuras da empresa, né? Num determinado período. A função principal é a determinação do nível de atividade futura da empresa. Todos os demais orçamentos parciais são desenvolvidos em função do departamento de venda. Existe um departamento de venda, os demais vão ser em função dele. Quanto que eu vou produzir, quanto que vai custar essa produção, né? A responsável pela elaboração é o executivo máximo dessa área. Mas como ele vai impactar grande área, de grande importância, então ele precisa também passar pelo crivo da diretoria. Precisa ser revisado, precisa ser aprovado pela direção da empresa. Esse é o nosso orçamento de vendas. Na elaboração desse orçamento de vendas, né, são identificadas algumas restrições, tanto internas quanto externas, e são identificadas aqui. Então vamos lá. O processo de identificação dessas restrições internas, primeiramente falando dela, inicia-se então com uma simples pergunta: que problemas ou limitações terá a empresa internamente para que ela possa atender à procura de seus produtos? Quais são as restrições? Matriz SWOT, forças, fraquezas. Lá fora, oportunidades, ameaças. Então, internamente, quais são minhas forças, quais são minhas fraquezas, quais são as limitações que eu vou enfrentar para que eu possa atender essa demanda de produtos? Então pode ser o que? A capacidade produtiva insuficiente, estrutura administrativa inadequada, pessoal não habilitado para o exercício dessas funções, entre outras, e são restrições internas. Já a externa não, ele vai precisar de um pouco mais de perspicácia, de imaginação, né, para ser detectada. Isso porque inclui uma gama de vários fatores, dos quais a empresa tem um reduzido campo de ação. Então, a restrição externa está fora do controle da empresa, então ela precisa ter mais know-how, mais perspicácia de quem está à frente disso para poder identificar. Então são exemplos aqui, ó, a evolução política, o mercado fornecedor, a mão de obra, os concorrentes, são todas variáveis que muitas vezes nós não temos um controle sobre ela. Então você precisa mais informação e mais know-how de quem vai estar à frente disso. Para a elaboração das previsões de venda, as organizações encontram diversas dificuldades em seus vários níveis. Kotler cita alguns métodos. Então, para a previsão de venda agora, o primeiro método que ele coloca aqui, que é o método baseado no que se diz. Então, isso aqui busca informações com os próprios consumidores. Então, o próprio consumidor vai falar acerca do meu produto, ou de forma direta, ou então indiretamente através de vendedores, revendedores, representantes, né? E como que será o método, como será aplicado essa metodologia? Através de questionário, através de entrevistas. Então você vai fazer as suas previsões de venda baseado no que se diz. O que o consumidor está falando do meu produto? O que ele espera do meu produto? O que ele está esperando, né? Uma melhora ou não do meu produto? Baseado no que se diz, o que o consumidor diz. Outro método, baseado no que se faz, né? Então são utilizados para novos produtos, envolve então um teste de mercado para estimar as reações futuras dos consumidores. Então, vamos imaginar, você vai lançar um produto, ele não tem similar no mercado,
E então, em vez de eu lançar de forma global, eu pego uma região teste, faço o lançamento ali e já tenho um feedback daquele produto para possíveis melhoras, para possíveis adequações, para então depois eu lançar de forma global. Método baseado no que se faz. E por último, método baseado no que se fez. Então envolve análise de informações de períodos passados por meio de técnicas matemáticas e estatística. Olha a contabilidade, né? A contabilidade entrando aqui, ó. Então com seus relatórios, né? Informando, baseado no que se fez. As compras que eu vou fazer para esse período, quanto que foi no ano passado? Está chegando um período bem propício para isso agora, né? Foi a Páscoa, está sendo a Páscoa agora, nos próximos dias. Vamos imaginar, os supermercados, as grandes varejistas aí, né? Estão lá entulhadas de chocolate. Será que eles compraram pensando já nessa fase de restrição ou baseado no que se vendeu no ano passado? Então, comprou baseado, geralmente é feito isso, baseado no que fez na última Páscoa, né? Só que não contava então com essa restrição à movimentação. Acho que teremos promoção de chocolate pela frente aí, embora o chocolate não tenha nada a ver com a Páscoa, gente, mas vamos lá. Orçamento de produção. O que é orçamento? O que consiste? Quem é o responsável pela sua elaboração? Tendo sido elaborado o orçamento de vendas, né, e das receitas, então correspondente, né? Então, fez orçamento de venda, já tem as receitas estimadas, então agora é preciso estimar também o quanto vou gastar para gerar essa receita. E o orçamento de produção, para as empresas industriais, ele é o principal instrumento para determinar essa despesa. É o orçamento de produção que vai me determinar quanto que eu vou gastar para poder gerar aquela receita, aquelas vendas estimadas lá no orçamento de venda. Então ele consiste basicamente num plano de produção para o período considerado. Então, ele visa atender as vendas orçadas e os estoques pré-estabelecidos. Apresenta, né, por período de tempo as quantidades de cada produto a serem fabricadas, né? Então, a sua elaboração ela implica descrições de grande impacto. Vai falar sobre a lucratividade, os custos que eu vou ter nessa produção, que vão impactar ou não na lucratividade. Então, por ser, né, uma decisão de grande impacto, ela é feita pelo executivo máximo da pasta, né, de produção. Ele é o responsável, então, pela sua elaboração. O orçamento de produção requer, então, a conciliação dos seguintes aspectos. Então, para fazer o orçamento de produção, você precisa conciliar aqui, ó. Primeiro, atender ao orçamento de vendas. Eu só vou produzir conforme a demanda do orçamento de venda. Minimizar custos de produção. Você precisa minimizar para que você tenha um resultado melhor. Minimizar os investimentos de estoques, né? Então você precisa minimizar, porque um estoque muito alto, você sabe que alguém vai ter que financiar esse estoque. Então pode estar tirando parte do resultado aqui. Então concilia pelo menos esses três aspectos aqui na hora de fazer o orçamento de produção. Atende o orçamento de venda, minimiza custos e minimiza investimento em estoques. Já estamos partindo para a parte final aqui, gente, não vai demorar muito. Então, os condicionamentos básicos no orçamento de produção são, então, na hora de fazer o orçamento de produção, as condições básicas são essas: objetivos e metas de produção, você tem que ter objetivos e metas. O orçamento de venda, você precisa ter o orçamento de venda para se basear no quanto vai ser produzido. Política de pessoal, então você vai estabelecer qual é a política de pessoal que você vai adotar aí neste momento, nessa etapa de produção. E o orçamento de novos investimentos. Então você precisa ter orçamento para novos investimentos. Vai estar lá no orçamento de capital. A gente vai ver no segundo bimestre sobre o orçamento de capital. O que é capital? Máquinas, equipamentos, aquilo que vai me ajudar a produzir os produtos que eu vou estar vendendo. Esses são os condicionantes básicos aqui do orçamento de produção. Quais são basicamente os três tipos de fabricação? A gente falou lá atrás sobre produção e três tipos de fabricação, né? Produção constante. O que seria isso? Essa alternativa ela nos mostra que a produção teria um nível constante durante todo o exercício. Então, ela apresenta algumas vantagens: menor capacidade produtiva, maior produtividade, redução de custo de mão de obra. Mas qual que é a desvantagem? O custo de estocagem. Quando você tem produção constante, você vai ter que ter um ambiente maior para ter a estocagem. Você vai ter despesa com seguro, você vai ter a despesa, né, para a segurança, né, desse estoque aí.
E sem contar que você vai ter que ter um maior investimento. Se você tem um estoque grande, você vai ter que demandar de maior investimento nesses estoques aí. Então essas são as desvantagens aí quando você tem uma produção constante durante todo o período. Outro tipo de produção ao nível de vendas. De acordo com esse método, os estoques são mantidos ao estoque mínimo, né, de produção. Então o mensal varia em função das vendas. Então você vai ter um estoque ali mantido no mínimo e só vai variar em função das vendas. Aumentou as vendas, aumenta a produção. Diminuiu, diminui a produção. E corre-se o risco. De repente, né, se tem uma demanda forte por determinado produto e você não conseguir produzi-lo a tempo, né, e perder então esse cliente que vai um concorrente e acaba, né, ficando por lá. Então tem que tomar os cuidados e analisar qual é o melhor tipo de fabricação para a minha empresa. Por último, produção por ciclo. Esse método consiste na fabricação contínua de quantidades total anual de determinado produto durante certo período de tempo. É utilizado para os custos de substituição de equipamentos quando se torna proibitivo alterações frequentes na composição. Então, vamos imaginar aí uma fábrica que tem uma determinada máquina, para produzir um determinado produto, a máquina precisa estar alinhada com aquilo lá. Para produzir um outro produto, então tem que mudar totalmente, muda a cor, muda formato. Então, como o produto às vezes ele gira pouco, então eles fazem essa produção por ciclo. Vidros são assim, né? Fábricas de vidros fazem assim. Aqueles vidros que têm uma saída menor, então já faz toda a produção para o período, para que não fique mudando então a substituição nesse equipamento. Então, produção constante, produção ao nível de venda e produção por ciclo, são os tipos de produção aqui. Cada um vai adequar melhor para a sua empresa. Já partindo para a parte final aqui, orçamento de custo de produção agora, ele pode ser classificado em 3 grandes categorias. Quando se fala em custo de produção, nós vamos ter custo do quê? Matéria-prima, mão de obra direta, custo direto de fabricação. Então são os 3 tipos aí de custos dentro de produção. A elaboração do orçamento de matéria-prima requer, então, o cumprimento de algumas fases. Primeiro, você vai fazer o orçamento de matéria-prima, você precisa determinar as quantidades de matéria-prima. Segundo, estabelecer políticas de estocagem. Qual que vai ser a política de estocagem para essas matérias-primas? Elaborar o programa de suprimentos. Como que eu vou ter o meu programa de suprimentos, né, para as matérias-primas? E determinar os custos estimados necessário para essa produção. Então são as fases que serão observadas, vão ser cumpridas aqui para o orçamento de matérias-primas. Orçamento de mão de obra, né? Orçar mão de obra significa o quê? Estimar a quantidade de mão de obra direta que será necessária, projetar a taxa horária que será utilizada e calcular o custo total dessa mão de obra. Então, quando se fala em orçar mão de obra, eu preciso ter em mente isso aqui, ó. Estimar a quantidade, projetar a taxa horária e o custo que eu vou ter nisso, né? E os 2 passos básicos que ele pede aqui, né, na elaboração do orçamento de mão de obra, são determinar o número de horas necessárias e a valorização, quanto que vai ser pago, né, monetariamente, a valorização dessa mão de obra. Por último, gente, para a gente terminar essa videoaula, os custos de produção são classificados quanto à sua variabilidade em 3 categorias. Eles são fixos, eles são variáveis e eles são semi-variáveis. Os fixos são aqueles que vão existir mesmo que nada se produza na empresa. Vocês já conhecem bem, né? Então, independe do volume de produção, ele vai existir. São compostos por depreciações, salário de supervisores, aluguéis, etc. Só relembrando aquilo que a gente já conversou, eles são fixos em função da produção, não é em função de valor. Eles são fixos porque eles vão existir mesmo que nada se produza. Não quer dizer que ele vai ser fixo todo mês o mesmo valor. Não, ele pode variar em termos monetários o valor, mas ele é fixo porque ele vai existir mesmo que nada se produza. Variável, ele vai variar, então, vai oscilar em função da produção. Conforme o volume produzido, vai ser o custo variável, composto basicamente por quê? Matéria-prima e mão de obra direta, são os 2 custos aí variáveis. E os semivariáveis são aqueles que variam com a produção, mas não numa proporção direta. Eles são compostos por uma parcela fixa e outra parcela variável. Então imagina você aí, nesse período agora que houve, né, esse período de isolamento e tal, então as fábricas pararam.
muitas fábricas deram férias coletivas. Então você imagina aquela fábrica que tinha lá seu padrão que contava a sua energia. Então no período de produção ali a todo vapor é um determinado custo. Nesse período que não se vai produzir, vai ter apenas a taxa mínima dessa energia. Então ele tem uma parcela fixa e uma parcela variável. Impressora, hoje é muito comum as empresas alugarem impressora em vez de comprar. Então a impressora você paga o aluguel, tem uma taxa pelo aluguel e você vai pagar um percentual em cima das número de cópias que você utilizar. Então semi-variável aquele custo, parcela fixa e parcela variável. Gente, chegamos ao final. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Esse material vai estar disponível para vocês lá na Google Class, aí vou colocar ainda hoje. Você pode ver lá e poder utilizá-lo aí como um resumo, como uma revisão para as atividades avaliativas que vem aí pela frente nesse mês. Fiquem ligados aí, se resguardem, cada um na sua casa. Estamos ansiosos para voltar. Hoje saiu um novo decreto aí, pelo menos estendendo por mais 15 dias esse período de restrição. Então nós estaremos ainda nesses canais aí por esse período aí. Que você possa aproveitar, então, como já falamos, esse período para estar junto com a sua família, cuidando daquelas pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente gosta, né? E também aproveitando para intensificar aí os seus estudos aí. Que Deus abençoe a sua vida, que fique bem, um grande abraço.